Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. E hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje a gente vai falar sobre o orgulho, as causas, os sintomas. E eu já quero pedir para vocês curtir, compartilhar. Manda para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que precisa. E a gente vai começar a ler hoje em Provérbios, o capítulo é o 16, verso 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E o que é essa soberba aqui que fala? É o orgulho. Gente, eu sempre trago aqui para vocês comparações sobre a minha vida, sobre o meu casamento, porque é igual eu falo nos vídeos anteriores. Eu posso falar de mim, da minha experiência, das minhas vivências e o que eu vivi no meu casamento. E aí, para vocês poderem olhar e analisar e fazer como se fosse uma comparação, assim como a gente faz com a Bíblia. A gente pega os personagens da Bíblia e a gente tenta se colocar no lugar dos personagens, que aí fica uma forma melhor de entendimento. Gente, quando eu falo em orgulho, quando a gente fala em orgulho, essa é uma palavra que ela mexe muito comigo, porque durante muito tempo, o orgulho ele teve presente na minha vida e dentro do meu casamento. Hoje eu tenho que ter um ponto de equilíbrio muito grande e eu tenho que tomar cuidado para não trazer de volta essa semente do orgulho, porque ela tá dentro de cada um de nós. Só que a maneira com que a gente traz para fora, quanto mais a gente manifesta, mais ela cresce na nossa vida. E a gente sabe que para Deus o orgulho é algo abominável. Eu vou ler, inclusive, para vocês em 1 Coríntios, o capítulo é o 3, o versículo é o 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Gente, eu sou casada vai fazer 10 anos agora, esse ano, de 2023. Gente, e vamos colocar aí numa conta de 90% do meu casamento, há 1 ano e meio pra cá, antes disso eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. E o que acontece? O orgulho ele não serve pra estar com ninguém. O orgulho ele só serve pra ficar sozinho, porque o orgulho ele não abre mão, o orgulho ele não depende de ninguém. O orgulho, ele não admite os erros, o orgulho, ele não admite estar errado, ele não admite fazer algo pelo próximo, ele caminha sozinho. O orgulho é uma forma de solidão, o orgulho é uma forma de estar sempre com a razão. E no meu casamento eu sempre fui assim, o orgulho, ele é o inimigo da nossa alma, porque ele nos impede da humildade, para ir com humildade para com Deus, para reconhecer a dependência de Deus. A gente se sente altivo, a gente se sente numa posição querendo ser mais do que Deus. Muitas vezes inconsciente, porque a gente acha que trabalha, que a gente conquista as coisas. Eu, por exemplo, eu trabalhava fora. Eu era aquela mulher que sempre falou pro marido que não dependia de homem pra nada, que eu era dona da minha vida. E de fato, eu era dona da minha vida. Eu trabalhava, eu sempre fui assim como solteira. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui dona do meu nariz, eu sempre corria atrás das minhas coisas. Eu era aquela pessoa assim que não dependia nem de Deus, que sabe aquele negócio de esperar no Senhor, esperar a preparação? Eu nunca fui assim. Eu mesmo já ia atrás, já corria, já conversava e já falava com fulano, porque eu sempre fui dessa maneira. Eu nunca aprendi a depender de Deus, a entregar nas mãos dele. E por consequência, não teria como também eu ser dependente no meu casamento, do meu esposo.
Tanto que eu sempre falava, eu agia de maneira desrespeitosa. Não dependo de você pra nada. Eu sou uma mulher que trabalha, sou autossuficiente. Nunca dividi meu salário dentro de casa. Sempre gastei comigo, fazia o que eu queria, da maneira que eu queria. E ai do meu marido se ele não me aceitasse dessa maneira. Ele podia ir embora, que eu não precisava dele mesmo. Então, ele podia ir a hora que ele quisesse. E a gente sabe que o orgulho é uma abominação para Deus. Porque ele nos impede de ser obediente a ele, a palavra dele. Porque como que uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa arrogante, vai ler nas escrituras que tem que ser mansa, que tem que ser submissa e vai se submeter se tem dentro de si o orgulho? Não tem como. Para mim era uma afronta eu ler na palavra que a gente tinha que ser submissa ao marido, que o homem era o cabeça da mulher. Eu sempre falei, que cabeça? Que o homem é o cabeça, né? Cabeça nada. A mulher trabalha, a mulher é independente. Hoje acabou, é a época de escravidão, de Amélia, já acabou. Sempre fui essa mulher dessas frases. Sempre fui a mulher que gritei, sempre fui a mulher que esperneou, que falou o que quis, desrespeitou, que falava mais alto que o marido. A minha decisão é o que contava, o que eu falava, a última palavra sempre foi minha. E brigava, e xingava. Só que quando a gente é assim, quando a gente tem esse comportamento e a gente conhece a graça, as coisas mudam. Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo, antes de conhecer a graça, antes de eu me apaixonar por Jesus Cristo, de eu conhecê-lo, de eu ter intimidade com ele, eu era essa pessoa. Então, para me quebrar, para me transformar, Deus ele precisou criar um ambiente de dor, um ambiente de humilhação, um ambiente de afronta. Não porque Deus não era capaz de fazer. Deus ele é capaz de quebrar, mas ele é capaz de refazer. Ele é capaz de fazer de novo. Ele cria da mesma maneira. Só que o meu orgulho, a minha arrogância era tão grande. E quando a gente tem uma arrogância muito grande, quando a gente não reconhece o poder de Deus, não reconhece o seu lugar em Deus, como mulher, como mãe, dentro de uma casa, o Senhor, ele pega nós e nos quebra, porque não existe um ser humano que Deus consegue mudar sem um ambiente de dor. Porque através do ambiente de dor, a gente se sente vulnerável. É como se a gente estivesse com as escamas fechadas, a gente abre, porque a gente já não tem mais o que esconder. E num ambiente de dor, por isso que às vezes eles falam assim que a maioria das pessoas que está na igreja, que conheceram a Jesus, conheceram por um ambiente de dor. Geralmente são pessoas que foram moldadas por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, do saber mais do que o outro, do se achar mais do que o outro. Então aí Deus quebra, Deus traz a esse ambiente de dor, porque aí no ambiente de dor você se aproxima mais de Deus. Aí você tem a consciência do que você é. Porque até Jesus nos trazer clareza do que nós somos, de quão podres, quão pequenos, quão vulneráveis somos sem a graça, aí sim podemos enxergar o quão pequenos, o quão altivos, o quão arrogantes éramos na presença de Deus e o quanto isso afeta o Senhor, o quanto isso desagrada. O orgulho, a arrogância, ela desagrada, e ela vai alimentando um sentimento ruim de mágoa, de ressentimento. O orgulho é isso, é você não conseguir perdoar, é você ser arrogante, é você ser prepotente, se achar melhor do que o outro. Você nunca precisa mudar, é sempre o outro que precisa mudar. E trazendo isso pro meu casamento, eu sempre fui uma pessoa assim. Eu brigava às vezes com meu marido por motivos muito pequenos e eu ficava 3 dias sem falar com ele. E eu sempre fiquei assim, se ele não vir falar comigo, eu não vou falar com ele. Isso é orgulho, é arrogância, é se achar melhor do que o outro. Eu tinha a audácia de pensar assim, eu sou melhor que ele. Então, se ele quiser vir falar comigo, ele que tem que vir. Eu jamais iria pedir perdão, eu jamais iria até ele me diminuir com humildade, porque eu não sabia o que era isso. Eu sempre fui altiva. E isso também, eu não posso falar assim que é só culpa minha,
Porque a criação que eu tive, às vezes, ela pode ter me moldado. Eu falo isso porque eu vi a minha mãe ser muito humilde, mansa demais. Eu vi ela tendo comportamento... Tudo que era na palavra, minha mãe, ela era submissa, ela ouvia, ela nunca desrespeitou. Eu nunca vi ela gritar, ela xingar o meu pai. E ela passou por situações difíceis com ele. E por achar que a maneira que ela vivia estava errado, até para acertar eu quis fazer o contrário. Por exemplo, ela foi mansa, ela foi humilde e aconteceu isso com ela. Então eu vou fazer totalmente ao contrário. Eu não vou depender de homem, eu vou falar o jeito que eu quero, eu vou ser a dona da minha vida, eu não vou ser submissa, porque eu fazendo isso vai ser uma maneira positiva de meu marido não me trair, de meu marido não me afrontar, de meu marido me respeitar, de eu ser ouvida no meu casamento. E muito pelo contrário. Quando a minha mãe era mansa e era humilde, o que faltava nela era a graça. Essa que é a diferença. Às vezes, o ser mansa, o ser humilde, o ser submissa, às vezes o que falta é a graça. Não basta só ter o entendimento da palavra. Se você não tem a graça, você não se submete. Porque a graça, ela nos traz luz ao que nós somos, a vulnerabilidade que nós temos. E quando você não tem a graça, você tem algum conhecimento, mas é um conhecimento raso, por cima. Você não sabe mais ou menos como que é. Você não sabe como lidar com isso. Quando a gente tem que se submeter pela graça, a gente já tem luz ao que éramos, ao que somos e o que Jesus veio fazer, o que ele pensa de nós. Então sentimos o que entendemos, é de uma maneira diferente. Eu era uma pessoa, por exemplo, que se às vezes meu marido falasse alguma coisa para me ofender, eu ficava bicudo o dia inteiro. O dia inteiro. Ele passava perto de mim e eu virava o rosto. Eu já não fazia janta, eu já não queria fazer almoço, batia as panelas, o que eu mais fazia. Às vezes a gente tinha umas brigas pequenas, alguma coisa acontecia. Eu ia lá pra cozinha lavar a louça, eu mais quebrava a louça do que lavava, pra fazer barulho, pra chamar atenção, pra ver que eu tava nervosa, pra ver que eu tava irritada. Aí eu te pergunto, pra que serve isso? Hoje eu me pergunto assim, como que eu pude ser tão arrogante, que eu pude ser tão pequena e me achar tão grande daquela maneira? Porque, para pensar comigo, essa arrogância, essa prepotência, ela não leva a nada. Essa prepotência, essa arrogância, ela só afasta da presença de Deus. Ela nos deixa mais distante e ela não nos deixa enxergar determinadas coisas. A gente fica pessoas magoadas, pessoas rancorosas. Eu brigava, por exemplo, com meu marido e às vezes ele pegava o colchãozinho lá pra sala. Ia dormir lá, porque tava nervoso comigo, alguma coisa. E eu ficava tranquilamente dormindo. Nem ligava. Hoje, com o entendimento da verdade, eu jamais faria isso. Eu jamais permitiria isso na minha casa. Por conta dele? Não. Porque Deus, ele espera de mim um comportamento santo. Um comportamento de uma mulher em Deus. Porque lá no mundo lá fora, as pessoas, elas podem ter esse comportamento de xingar, de gritar com o marido, de não ser submissa, de não ser dependente a Deus. Mas quem está na graça tem que ter um comportamento santo, tem que ter uma natureza de Deus, porque é enxertada essa natureza em nós. Só que se nós não abrirmos mão do orgulho, e muitas vezes a gente não quer abrir mão, a gente não quer ceder, às vezes pelo medo. Ai, se eu ser mansa, o que vai acontecer? Ah, se eu ser submissa, ele vai pisar em mim. E não é dessa maneira. Nós somos submissas, nós somos mansas, nós não somos prepotentes, porque isso desagrada a Deus. E quando a gente faz isso sob a expectativa de Deus, ela fica mais leve. Você não fica com aquela sensação assim, ele vai pisar em mim. E isso já não torna mais um peso. Porque quando a gente faz isso para Deus, é de uma maneira muito leve, muito tranquila. A gente tem paz fazendo isso para Deus.
E ainda que o outro não reconhecer, a gente sabe que mesmo se o outro não reconhecer, Deus ele vai reconhecer. E ele sempre reconhece. E sabe, muitas das mudanças que eu tive no meu casamento, que eu tive na minha casa, até no meu relacionamento com Deus, serviram de reflexo para o meu marido mudar também. Toda reação, ela gera uma reação. Eu mudar, eu me transformar na presença de Deus de maneira sincera, porque tem isso também. Não é mudar só para agradar o outro, só porque o outro tá fazendo, só porque o outro tá vendo. É mudar para agradar a Deus. Aí é de maneira sincera, porque aí quando você muda para agradar a Deus, você já não tá mais preocupado com a expectativa de outro. Aí você age de maneira natural, você já faz de maneira natural, de forma mais leve. Aí o outro percebe essas mudanças. Aí, através dessas mudanças, vai gerando reflexo na outra pessoa, a ponto dela mudar também. Porque à medida que a gente não muda, e toda reação tem uma reação, se eu tô magoada, se eu xingo, se eu humilho, se eu grito, concorda comigo que eu sempre vou atrair grito, xingamento, tudo que eu der eu vou receber? Porque geralmente é assim. As pessoas que convivem com pessoas orgulhosas, eu, por exemplo, como eu era uma pessoa orgulhosa, que gritava, que falava o que queria, uma coisinha que eu falava para ofender, o meu esposo ele já vinha armado contra mim, porque ele já sabia o que vinha. Qualquer coisinha que eu falava, ele já tinha uma resposta para dar em cima. Porque eu sempre fui essa pessoa que sempre teve a resposta na ponta da língua. E no meu processo de dor, eu tive que lidar com o ambiente de ficar calada, de Deus mandar eu me sujeitar, não abrir a boca. E para quem é orgulhoso, sabe que é muito difícil não falar no momento de humilhação. Quando você é humilhado e você tem dentro de você o orgulho, a vontade de xingar, a vontade de entregar de volta a afronta é muito grande. Só que aí a gente lembra que Deus é o Deus da nossa vida. E quando Deus fala, fica calado, aí a gente tem que deixar o ego calar, o orgulho, e dói, às vezes machuca, às vezes alguém nos humilha e Deus vai falar para nós assim, não é para falar, é para você se calar que eu vou fazer. E dói, a gente chora, a gente sangra. E o que é isso, esse chorar, esse sentir, esse sentimento de eu tô sendo humilhada? É Deus te quebrando, é Deus te transformando, é Deus falando para você, é eu que mando na sua vida, eu que sou o Deus. Deixa eu ser o Deus da sua vida, deixa eu te quebrar para você entender qual que é a essência que eu quero para você, qual que é a vida que eu quero te entregar, qual que é o relacionamento, qual que é a direção que eu quero te dar. Dessa maneira que você vive, ela não é boa para você. Então deixa eu te ensinar uma maneira certa de viver, deixa eu te ensinar uma maneira certa de lidar com as situações e com as pessoas, para você chegar no nível que eu espero que você chegue. Porque é isso, Deus ele nos transforma porque eles têm expectativa para nós de um nível que vivemos nele. E o orgulho ele não serve para caminhar conosco nessa jornada. Na jornada até a vida eterna, o orgulho ele não serve para caminhar. A arrogância, a prepotência, o se achar melhor que o outro, o julgamento, as pessoas julgadoras, pessoas que condenam, isso não serve para caminhar com o Senhor. Quando a gente vai chegar na vida eterna, essa vida é uma preparação para a vida eterna. Então aqui a gente não pode viver de qualquer jeito para depois sermos perfeitos. A perfeição a gente busca aqui. A santidade, a arrogância, a prepotência tem que ficar de fora. E a santidade ela tem que aparecer. O viver em Deus. Se você é um cristão, se você serve a Deus, esses benefícios, essas qualidades, ela tem que aparecer em você. Senão você não vive de acordo com a palavra. E muitas das vezes Deus ele vai te quebrar. Porque num ambiente assim que você se acha maior, se acha melhor, às vezes você vai passar por um momento de humilhação, um momento de afronta, um momento de se ver vulnerável. A ponto de alguém falar pra você que você é dessa maneira. Quando meu esposo falava assim pra mim, você é desse jeito, você é arrogante, você não aceita ouvir a verdade, você não aceita falar pra você que você tá errada, você é sempre certa, você sempre tem a razão. O orgulhoso é esse, aquele que sempre tem a razão, ele nunca tá errado. Eu morro, mas ninguém tira a minha razão. A pessoa pode estar certa, eu posso ver
sinais que a pessoa tá certa. Ela pode ter mostrado pra mim que eu estou errada, mas eu ainda assim estou certa. Isso é o orgulho, a arrogância. E Deus, ele quebra essa arrogância na dor. Me desculpa, se você é arrogante, se você é prepotente, se você não se submete, você vai ser moldado pela dor. E às vezes você já tá nesse ambiente de dor e às vezes tá assim, eu era assim, mas eu não sabia que isso tinha uma consequência. Lembra? Tudo nessa vida tem uma consequência. Cada escolha, cada atitude, cada fala nossa, cada julgamento nosso tem uma consequência. Temos que pagar um preço pelas nossas atitudes. Porque assim como Deus ele deu para nós o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos da nossa vida, Deus também dá para nós o direito de receber exatamente aquilo que a gente dá. A vida é frutos. Aquele fruto, aquela semente que você planta, ela vai gerar um fruto. Então, escolha plantar um fruto bom para quando você receber um fruto bom. Porque se você der um fruto ruim, depois não vai falar para Deus que Deus é ruim, que Deus está te castigando. Porque Deus, ele te deu o direito de plantar. Só que a colheita, ela é obrigatória. Não tem como a gente fugir dela. À medida que a gente planta, a gente vai colher. E geralmente a gente planta coisa muito ruim. E a gente vai receber de acordo com o plantio que a gente faz. Se você plantou de uma maneira ruim, você vai receber. Se você traiu, muitas das vezes você vai sofrer uma afronta. Ah, eu vou ser traído? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Eu não posso garantir. Porque a colheita, quem entrega para você é Deus, porque Ele conhece. Às vezes você traiu, mas a traição ela não vai te afetar. Então Ele vai te entregar uma colheita diferente daquela que você plantou. Então escolha sempre plantar o bem, porque a gente vai receber de volta. Sabe? Não magoe ninguém, não afronta, não julga ninguém. Sabe? Se coloque no papel de humilde. Jesus, ele nunca julgou ninguém. Jesus, ele não veio para julgar. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para limpar, ele veio para purificar, ele veio para ensinar. Sabe, se você tem um entendimento maior da palavra, se você tem um entendimento maior sobre o pecado, ensine, direcione, não julga, não aponta, porque às vezes você também teve nesse ambiente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho entendimento da palavra, eu tenho entendimento sobre o pecado. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. E eu sei das consequências que vão ter. Eu vou tratar uma pessoa que não tem o mesmo entendimento que eu, que não tem um entendimento sobre o pecado, que ainda não tem luz sobre as trevas, que ainda não foi moldado? Não, eu tenho que ensinar, eu tenho que direcionar. E com amor, porque quando fomos direcionados, quando fomos ensinados com amor, porque a palavra, ela confronta, ela bate, ela machuca, mas ela ensina com amor. Lembra sempre, ninguém aceita ser confrontado sem antes se sentir amado. A palavra, ela nos confronta, mas ela nos traz uma palavra de amor. Ela nos ama, ela nos acalma, ela nos traz paz. Sabe, se você vai ensinar alguém, se você vai falar com alguém, e ao invés de paz, você traz para a pessoa afronta, humilhação, soberba, arrogância, e se ela te traz de volta raiva, você não tá fazendo isso em Deus. Você tá fazendo isso pela carne. Então, o orgulho, ele faz isso com as pessoas. O orgulho, ele não serve para caminhar com ninguém, ele não serve dentro de um casamento, dentro de um relacionamento de pai e mãe. Porque se você... isso é para relacionamento de duas pessoas. Se você é orgulhoso para reconhecer, se você é orgulhoso para se humilhar, se achar pequeno, como que você vai conviver com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com os amigos, com o esposo? Não tem como. Porque você sempre vai se achar acima. E uma pessoa que sempre acha que tá acima, ela não serve para conviver com ninguém. Porque ela sempre vai achar que o outro é menor que ela, que o outro que tem que mudar. E uma pessoa que não muda é uma pessoa burra, uma pessoa que não quer evoluir. Era exatamente a maneira que eu era, uma pessoa burra, uma pessoa que só viu o defeito do outro, que só vivia apontando o defeito do outro. Você é isso, você é aquilo, você é um pecador. E eu tava num pecado muito maior do que o da pessoa tava vivendo. Às vezes a pessoa tava cometendo um pecado maior, na minha concepção, porque sabemos que para Deus não existe pecado maior. Pecado é pecado. Mentir é o mesmo pecado do adultério. Você falar em falso
é o mesmo pecado do adultério. Você fazer fofoca é o mesmo pecado do adultério. Não existe esse patamar aqui para Deus de falar que existe pecado menor, pecado maior. Pecado é pecado. Isso tem pro ser humano. Ah, eu menti, mas o fulano adulterou, então se o fulano adulterou, o fulano pecou mais que eu. Não, na palavra ela nos garante, pecado é pecado. A mentira, o adultério, a fornicação, a prostituição está no mesmo versículo, só dividido por uma vírgula. Ou seja, para Deus não existe diferença nenhuma. E quando a gente é arrogante, prepotente, orgulhoso, assim como eu era, a gente vê isso como diferença. A gente sempre acha, ai, porque eu sou santo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou uma pessoa isso, a pessoa que se engrandece, se acha melhor do que o outro. A gente não é nada. A gente não passa de trapos de imundícia. Somos comparados na palavra de Deus como trapos de imundícia. Não somos nada na presença de Deus. Somos pequenos. Hoje, se somos alguma coisa, somos pela graça. Se temos a natureza de Deus, se hoje temos a capacidade de escolher não pecar, se temos a capacidade de viver uma vida de santidade, é somente pela graça de Jesus Cristo. Porque a natureza dele é enxertada em nós. E é enxertada todo dia, até o rumo à vida eterna. Então, tire o orgulho da sua vida, se permita se submeter, principalmente a Deus. Porque quando você se submeter a Deus de maneira total, 100%, aí sim você vai abrir mão desse orgulho, aí você vai abrir mão de apontar o dedo, de falar que o outro tá errado. Porque aí, na medida que você apontar o dedo, ao invés de fazer assim, você vai virar ele ao contrário para você, porque você vai ver a sua mudança. Somos pessoas individuais em Deus. A gente não é responsável nem pela salvação do nosso cônjuge. Ainda que somos uma carne só, a salvação é individual. Então, não podemos mudar o outro, podemos mudar a nós. O holofote não tem que ser pro outro. Ah, eu quero mudar o outro porque precisa salvar ele para me salvar. Não existe. O fulano vai ser salvo só se eu for salvo. Não. A salvação é individual. É lógico que você pode direcionar, você pode ensinar, você tem que ajudar a pessoa. Mas você não vai ser responsável pela salvação da alma dela se assim ela não quiser. Porque tem gente que escolhe ir pro inferno. E Deus, ele não vai fazer nada para mudar isso, porque ele deu para nós o livre-arbítrio. O único que pode convencer o homem do pecado, da vida ruim que ele vive, dos defeitos, é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Não é o nosso papel. Se a gente tentar mudar o outro com a nossa mão, vai ficar pesado e vai ser inútil, porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. Então a gente muda nós mesmos. O holofote a gente vira para nós. E depois a gente mostra o outro. Sabe aquela passagem que fala que primeiro a gente tira o que tá no nosso olho, depois no olho do outro? Por isso, porque se a gente ficar sempre preocupado em tirar aquela trave que tá no olho do outro, a nossa, ela vai permanecer aqui. E o outro, às vezes, vai alcançar uma salvação e nós vamos ficar porque a gente estava mais preocupado em salvar o outro do que a nossa alma. Temos que preocupar com a nossa alma. Ainda que amamos o cônjuge, ainda que amamos o filho, mas Deus, ele dá a escolha para cada um. Senão você vai se matar e vai ser em vão. Sabe, tira o orgulho da sua vida, essa arrogância, essa prepotência. Olhe para si, olhe para os seus defeitos, reconheça seus defeitos. Sabe, se submeta à palavra de Deus. Uma mulher que se submete, ela ganha um marido. Um homem que se submete a Deus, ele ganha a esposa. Não existe nada mais poderoso do que a submissão em Deus, do que a obediência em Deus, do que a direção da palavra. Quando você coloca o joelho no chão e coloca Deus como Deus da sua vida e pede para Ele como direito de um matrimônio, como direito de uma mãe, a intercessão de um filho, não tem inferno, não tem diabo que para a providência celeste, a providência de Deus. Mas quando você não se submete, quando você não obedece, como que você vai ter direito de pedir alguma coisa para Deus? Quando a gente obedece, quando a gente se submete, ganhamos o direito de pedir para Deus nos ouvir. Você se submete, você fala, você é o Deus da minha vida. Então eu peço para ti isso, porque eu sei que nenhum outro vai fazer. E com a força do meu braço eu sei que não consigo.
Aí Deus faz a obra, aí Deus fala, agora o meu nome vai ser glorificado na vida dessa mulher, agora o meu nome vai ser glorificado na vida desse homem, porque ela entendeu o lugar dela, ela entendeu o meu papel aqui e ela entendeu o papel dela. Então tire essa arrogância, essa prepotência, seja humilde, sabe? Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te trabalhar. Às vezes num ambiente de traição, num ambiente de dor, a gente está sendo quebrada. Quando a gente obedece, quando a gente se submete, ganhamos o direito de pedir para Deus nos ouvir. Você se submete, você fala, você é o Deus da minha vida. Então eu peço para ti isso, porque eu sei que nenhum outro vai fazer. E com a força do meu braço eu sei que não consigo. Aí Deus faz a obra, aí Deus fala, agora o meu nome vai ser glorificado na vida dessa mulher, agora o meu nome vai ser glorificado na vida desse homem, porque ela entendeu o lugar dela, ela entendeu o meu papel aqui e ela entendeu o papel dela. Então tire essa arrogância, essa prepotência, seja humilde, sabe? Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te trabalhar. Às vezes num ambiente de traição, num ambiente de dor, a gente está sendo quebrada, a gente está sendo num movimento que Deus está deixando alguém nos humilhar, a gente passar uma afronta muito grande. Aproveita esse momento para se quebrantar, para se aproximar mais de Deus, para ter mais intimidade com Ele. Aí Ele vai te transformar. E Ele transformando você, aí sim, Ele restaura o seu casamento e Ele transforma o seu casamento. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Beijo. Deus abençoe.